Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus sejam convosco. Nós somos todos bem-vindos uma vez mais a esse encontro da série A Música na Igreja, uma programação da Secretaria de Música do Presbitério do Rio de Janeiro, Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. A proposta dessa série é ensejar um espaço para o diálogo, para a troca de experiências, a partilha de vivências promovida por aqueles que têm atuado na esfera musical dentro das igrejas do nosso concílio. Nosso desejo é que, ao testemunharmos aquilo que experimentamos na nossa própria praxis, estejamos iluminando a praxis de outro alguém. 2 episódios desta nossa série já estão no ar na íntegra, aqui no nosso canal no YouTube. Se você ainda não os assistiu, faça isso ainda hoje, não deixe para depois. No primeiro episódio, recebemos a maestrina Clara Albuquerque, que é a regente do coral Marcelo Gunter, na Igreja Presbiteriana de Botafogo. E no segundo episódio, nós recebemos a maestrina Helen Heisley, que é a regente do coro Aidéia Moraes, na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Faça isso agora mesmo, é rapidinho, e assim você garante que não vai perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Aproveite e ative também o sininho para as notificações, deixe seu like a cada vídeo, comente para a gente saber quais as suas impressões e poder aproveitá-las também, e compartilhe com aqueles que você ama tudo isso de bom que Deus nos tem permitido vivenciar aqui. E chegando a este terceiro episódio da série, nós recebemos como convidada muito especial a nossa querida Rafaela Teodoro, que é musicista da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial de São Cristóvão, mais uma das igrejas do nosso concílio, o Presbitério do Rio de Janeiro. Rafinha, muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. Vamos abrindo esse bate-papo num clima muito amigo, muito fraterno. Afinal, a Rafinha é dessas pessoas que, bom, eu já estou chamando de Rafinha e mostrando que tem um carinho, mas é que a Rafinha é dessas pessoas que você pergunta e a cada 10 pessoas consultadas, 11 dizem que gostam muito, muito dela. Ela tem um carisma muito especial, é muito querida. Aliás, Rafinha, seja bem-vinda e já tome posse da sua canequinha exclusiva. Olha aí, pode mostrar, por favor. Isso é uma marca registrada da nossa programação, da nossa série, as canequinhas exclusivas da Secretaria de Música do PRJN. Tem água de verdade, viu? E é para você beber. Aproveitar, Rafinha. Olha, a gente já vai acolhendo você com amor, mas gostaria de dar a você a oportunidade de também dirigir uma palavra de boas-vindas e acolhida ao nosso público. Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Tenho um carinho enorme por você também, pelo pessoal aqui também já conheço. E já assisti os outros 2, né? Assim que saiu, eu assisti e fiquei muito feliz. Gostou? Com o convite. Gostei muito. Legal. E compartilhou? Compartilhei. E você acha que abençoou? Com certeza. Graças a Deus. E eu não tenho a menor dúvida de que o nosso encontro de hoje será abençoador também. Primeiro porque a Rafa tem o que contar de vivências musicais, de uma formação já consolidada e uma atuação que vai de longa data no seio das igrejas por onde passou. E eu gostaria de começar do começo, por assim dizer, Rafinha. Eu tenho feito dessa forma com os nossos convidados, porque eu acho que quando vocês contam um pouco da trajetória de formação de vocês, a gente aprende um bocado de coisas. Eu queria saber, então, como é que tudo começou. Como é que a música começa na vida da Rafinha? Tá certo. Eu não lembro, assim, exatamente como começou, mas sei como foi plantado ali, né? Eu tenho um irmão, né, mais velho, Gabriel, que também gosta muito de música, mas os meus... São só vocês dois? Só nós dois, uhum. Isso. E
Hoje ele já mora fora de casa, foi fazer mestrado e nunca mais voltou. Ele trabalha em que área? Estuda o quê? Ele é administrador. Ah, ele sim. Nada a ver com a área artística. Não, ele trabalha com games hoje. Olha que diferente, legal. E ele vive onde? Vive em Lisboa, Portugal. Em Lisboa, Portugal. Você já foi visitá-lo? Uma vez. Gostou? Gostei muito. É bom, né? Eu também já estive por lá. E aí os meus pais sempre foram apaixonados por música, né? E o meu pai específico sempre gostou muito da música erudita, né? Olha. E aí ele é apaixonado por Bach. Hoje é o meu compositor preferido também, a gente tem isso em comum. Que bacana. E o seu pai é uma figura dotada de uma erudição digna de destaque. Para quem não conhece, a Rafinha é filha do reverendo Joel Teodoro da Fonseca Júnior, que é um dos ministros do presbitério do Rio de Janeiro. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, onde a Rafa e a família atuam. E ele é também professor do Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, onde, aliás, tenho a alegria de atuar ao seu lado como colega no corpo docente. E a mãe da Rafa, ela tem uma atuação também muito especial no âmbito do nosso conselho, a querida Roberta, porque ela é a nossa secretária presbiterial do trabalho com crianças. E a Rafa, inclusive, desempenha um papel importante ajudando, cooperando com a mãe nas iniciativas ali. Mas a gente vai falar disso no momento mais à frente. Por hora, a gente está visitando o início da sua trajetória. E aí você está ainda novinha, recebendo essa influência que vem dos pais. Fui apresentada. Confesso que umas coisas que eles achavam que não eram tão interessantes musicalmente, eu fui poupada. Então, muitas coisas que as pessoas da minha época da infância, ali nos 90, eles escutavam, eu não tive acesso. E não tinha internet, essas coisas. Então, eu só escutava o que me era apresentado, né? E era como isso? Porque lá nos anos 90, você ouvia CDs? Ia a gente ia muito ao Teatro Municipal. Ah, vocês frequentavam o teatro? Bastante. Que bacana. E aí, dava intervalo, aí eu corria pro força, ficava olhando ali os instrumentos. Aquilo fascinava você? Fascinava. Só que eu era aquela criança ali que se me dava um oi, eu escondia atrás da minha mãe. Ninguém conhecia minha voz, eu era muito tímida. Muito tímida. Era um negócio assim... não vou dizer fora do normal, mas eu era muito tímida. Não falava mas vem com cá, ninguém. você tá me falando de um começo em que você vai sendo apresentada à música, ou a música vai sendo apresentada a você, mas não é qualquer tipo de música. Não. Pelo que você está relatando, você disse que uma parcela da música que todo mundo ouve ficou de fora. Ficou de fora. Que você logo vai se encantando por Johann Sebastian Bach, que é o ícone da música barroca. Isso. Você fala do Teatro Municipal como espaço onde você vai assistir os espetáculos musicais. Quer dizer, o seu direcionamento desde o início foi para uma música, digamos, de concerto. E não para a música de viés mais popular. Isso. Sempre orquestra, assim, foi o que me fascinava. E aí eu tinha vontade de aprender... Mais orquestra do que coro. Nesse primeiro momento, sim. E aí, só que o meu problema era a timidez, né? Cara, como é que eu vou pro meio artístico se eu sou tão tímida Já assim? Já tinha essa sensação de que a vida ia te dirigir para o meio artístico? Só eu tinha medo até de fazer aula, sabe? De alguém, de me expor, de uma maneira geral. O que você temia? Eu não sei, Heavy. Você tinha medo de falhar, por exemplo, de não conseguir? Eu tinha um bloqueio, assim, não falava, não fazia nada. Eu queria ficar escondido. Mas aí teve um dia, ela tinha 9 anos, aí eu pedi pro meu pai. Eu falei, pai, me dá um violino, queria aprender. Do nada. Veio uma ideia, assim, não sei se foi Deus, foi alguma coisa despertou. E aí meus pais compraram a ideia, não, a gente dá. E aí começou, né? Eles me botaram numa aulinha. Particular ou já numa escola? Particular. Ali perto de casa tinha... Eu estudei no Colégio Batista, né? Você nasceu no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E você morava onde? Na Tijuca. Ah, legal. Onde você mora até hoje? Onde eu moro hoje. No mesmo lugar, na mesma casa? Lugar. Ah, interessante. Aí eu fui pra lá com 8 anos. No Colégio Batista Shepherd. Isso. E ali você tem um ambiente fecundo pra música também, não é? E ali tem uma igreja batista do lado, Itacuruçá. Que foi onde eu comecei, deu start. E aí fiquei fazendo as aulinhas e tal, e quando tinha uns 12 anos, eu fui num culto e tinha uma orquestra lá. Na orquestra que toca na Igreja Batista. Na Batista. E aí
quando eu vi a orquestra tocando e tinham alguns adolescentes que nem eu, falei, nossa, quem sabe um dia, né? E aí a maestrina lá, Tamara Jacova, também é professora na nossa faculdade. Sim, que foi quem me ajudou, assim, desde que eu era novinha, me abraçou, falou, não, você vai. Eu não sabia nem ler partitura. E aí me botou sentada ali, e ali a gente tinha os músicos que já estavam há mais tempo, né? E tinha um que era o espala da orquestra, que era o Ângelo Delorto, que era do Teatro Municipal. Agora ele já se aposentou, mas aí eu ficava olhando assim ele tocar e eu falava, não, um dia. Mas tímida daquele jeito, eu tocava lá na última instante. Aí ficava lá, beleza. Aí chegou a hora do vestibular, né? Aí já pulei um pouquinho, fiquei naquela aulinha ali, não evoluí. Mas nesse espaço entre os seus 9 anos de idade, quando você descobre assim essa propensão para o violino, e o tempo do vestibular, nesse tempo todo você estava estudando música? Eu fazia aula, mas eu era aquela... Eu sempre tive uma certa facilidade, mas eu não estudava nada. Eu ia pra aula e lá eu tocava e ia pra orquestra e não estudava. Senão já era pra eu estar tocando bem. E lá... Faltava um pouco de disciplina. Completamente. Mas você gostava do fazer musical, então... Então, aí... Tava fazendo. Tava ali pela farra. Aí quando chegou a época do vestibular mesmo, que eu tinha, sei lá, uns 15 anos que eu comecei a pensar, né? Tá chegando. Aí o que eu gosto de fazer? Aí só me vinha na cabeça, eu gosto de tocar. Aí eu fui falar com um professor na época, que era um professor que não era formado em música, ele era de outra área e tudo. E eu falei, olha, como é que é? Eu não sabia que existia THE, eu não sabia nada. Nem meus pais. THE, que a Rafa diz, pode ser que alguém no nosso público não esteja familiarizado. É o teste de habilidade específica. Porque quando você vai fazer um vestibular para um curso superior de música, se pressupõe que você já é músico e já tem uma bagagem de conhecimentos. Então, naquele teste que complementa o vestibular, você demonstra o domínio dessas habilidades, né? E aí ele falou, não, tem essa prova. Eu acho que talvez pensando num bacharel, alguma coisa assim, né? Eu nem sabia que tinha licenciatura, não sabia nada. Só que ao invés dele me explicar, ele chegou, olha, eu não passei, desista, você não vai passar, e isso não é pra você. Ele te jogou um balde de água fria. Na frente da minha mãe, assim. Aí eu fiquei desolada. E eu falei, ok, então eu vou parar por aqui, parar minhas aulas e vou entrar num pré-teste. Ia sepultar sua vocação. Sepultei por um tempo, Heavy. É mesmo? E aí parei de fazer aula. Ressuscitou. Fênix. Acho que a mão divina estava ali agindo, né? Meu Deus. Não tem acaso, né, Rafinha? Não tem. Você olha para trás, pro comecinho da história, já vai percebendo que tem um fio da meada e que há uma condução, né? A gente olhando uns anos depois, aí com certeza. É porque demora pra gente ser capaz de ligar os pontinhos de toda essa trajetória, né? Não, e não foi, realmente, não foi por mérito meu, não, porque as coisas foram acontecendo. E aí... Mas você não teve um plano B, digamos assim. Eu tô na época de decidir o que eu vou fazer no vestibular, o que eu vou ser quando crescer. Eu gosto de música, mas eu ia fazer o professor me desencorajou. Aí você ia fazer história. Ia fazer história. Que era a única matéria que eu gostava na escola, né? Eu falei, tá bom, vou fazer um pré-vestibular. O Enem tá chegando, tava no primeiro ano. Aí eu sei que passei o primeiro e segundo ano do ensino médio sem estudar violino. E aí, quando chegou no ano do vestibular mesmo, terceiro, eu virei pros meus pais. Falei, não é isso. Aí os meus pais, graças a Deus por ele, um beijo pros meus pais. Mãe, pai, te amo. Um abraço para os dois, querido casal, Reverendo Joel e Roberta, certamente estão nos assistindo. Mas aí eles sentaram e falaram, Rafa, olha, você tem 17 anos e se é isso que você quer, mesmo que demore uns anos, vai lá, a gente apoia você. E aí eu recorri a esse professor, que é esse violinista que era do Teatro Municipal, que tocava comigo, né, o Ângelo. E aí ele fez uma audição comigo lá no teatro, lá no anexo, e falou, olha, você vai desconstruir tudo, a gente vai começar do zero, te dou 3 anos pra você entrar. Falei, tá bom, vambora. E na licenciatura, ele falou, faz licenciatura, o campo é mais amplo, você acho que tem perfil, você vai se dar bem. Aí
resolvi seguir, não estava muito certa, não segui o conselho, né? E aí, estudei que nem uma doida, tava fazendo ainda o 3º ano, né? Uhum. Aí, quando chegou lá pra setembro, ele me mandou uma mensagem e falou, olha, outubro é o THE e você vai fazer porque você é muito tímida, então você vai treinar. E aí, porque eu quero que você se exponha, eu tenho banca, não sei o quê. Eu falei, não, mano, já sou feio. E olha um detalhe que é um diferencial para quem vai seguir essa carreira. A Rafa estava no 3º ano, lá terminando o ensino médio, e ela tinha que lidar com todas as disciplinas do vestibular, português, matemática, história, geografia, etc, etc, etc. Mas para aqueles que pleiteiam uma vaga na área artística, tem que se preparar também para essa prova de habilidade específica e não é fácil, né, Rafa? Quer dizer, você tem um peso a mais em relação aos demais estudantes. Exatamente. E o grande público muitas vezes não sabe disso, não é? Porque vê o fazer artístico como uma coisa mais lúdica e não imagina o grau de exigência, de cobrança que está em cima disso, né? E era um grau mesmo, assim, de vezes... O professor sabia que eu podia... Nem sempre pode dar mais, né? Então, ele vinha com todo o carinho do mundo, mas queria que eu desse o meu máximo mesmo. E na escola também eu tinha que ir bem, né? Tinha as provas. Quer dizer, não basta o talento. Não. O talento você tinha, mas precisou muito suor, né, Rafinha? E ali eu tinha noção que eu tava correndo atrás de prejuízo. Porque eu tinha 17 anos, tava começando do zero. Olha, hoje eu não sei se eu diria, mas... Eu acho que começando nessa idade, talvez você tenha que dar um pouquinho mais, sabe? E eu tinha isso na cabeça. E aí, a minha vida era estudar, né? E servia na igreja também, graças a Deus. Você, desde o início, me relata uma vivência eclesial. Isso sempre fez parte da sua vida? Sempre. Você nasceu na igreja? Nasci na igreja. Nunca esteve fora desse ambiente, né? Não, graças a Deus. E a sua formação e o seu desenvolvimento como musicista, ele se dá sempre dentro dessa esfera, né? Sempre dentro. Por enquanto, aí nessa época, eu ainda não tinha coragem de tocar em público, não. Eu só tocava nessa orquestra. Igreja Batista? Sim, aí era misturado com a galera, Mas só aí, por enquanto. Aí ele me ligou e falou que ia chegar o THE, aí eu li e tinha a prova teórica, e tinha o solfejo, né? Que eles iam da partitura e eu tinha que reproduzir o que tava lá. Eu falei, professor, nunca vi isso na minha vida, tem um mês. Ele, não, eu te arranjo uma professora. Aí caiu do céu Maria Beatriz Licursi, que é professora lá da UFRJ. Conhecida, Que ela fala hoje, Rafa, eu não sei como que eu aceitei o desafio. Aí 3 semanas, aí eu tinha escola, as aulas de violino, e as aulas que eu tinha 3 semanas pra aprender tudo. De solfejo. De solfejo, teoria e de ritmo e tudo. Aí, e ela, assim, ela sabia também que eu ia conseguir dar mais, então ela sempre falava, não, vambora, mais. E aí, aquela pressão e nisso tudo você focando a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não tinha um plano B pra música. A Unirio? Eu não fiz. Não sei lá por quê. Só me inscrevi na UFRJ. Aí, beleza. Chegou o dia, né? Era só pra teste. Aí eu travei, comecei a chorar. Falei, mãe, você é humilhada lá. Como é que é a prova? O grande público talvez não saiba. A gente tem que tocar algumas coisas. Tem que tocar. Pra licenciatura, o curso que eu fiz, eu tinha que tocar peças de livre escolha. Então eu escolhi o que eu queria. Eles queriam ver se eu sabia, sei lá, tecnicamente, algumas coisas. E tinha uma leitura à primeira vista também. Que eles me deram a partitura e eu reproduzia. Quer dizer, uma partitura que você nunca viu. Eles colocam na sua frente e tem que tocar. E aí, o primeiro dia foi a teoria, né? Que é todo mundo junto, no auditório lá no Salão Leopoldo Miguel. E aí, a prova do solfejo e a prática vão chamando um por um lá dentro. E o R tá lá no final, né? Então vai aquela tensão. Nervosa. Mas aí, quando eu fiz, aí eu escolhi, eu falei assim, se eu tocar um Bach, um Mozart, e for muito mal, eles não vão gostar, né? Porque eu vou estragar uma coisa clássica. Eu escolhi música celta pra tocar. Olha só. Uma coisa que ninguém ia conhecer. Aí toquei direitinho, mas nada com muito requinte, assim, mas
fui. E aí, eram 13 vagas, né? Aí a Beatriz mandou um e-mail e falou, olha, você passou no THE. Puxa vida. E aí, falei, caramba, milagre, já é o primeiro milagre. Agora só o vestibular. Aí, eram 13 vagas. Aí eu falei, e agora que eu tô estudando o ano inteiro pro THE e esqueci do vestibular? E agora? Falta um mês. Aí... Enfim, aí eu conversei lá com o diretor da escola, ele deixou eu fazer o pré-veste lá, de graça, né? Que, graças a Deus, eu tinha boas notas, ele deixou eu assistir. E aí, deu pra ir, assim, me esforcei bastante e passei de primeira. Ai, que benção, E aí, Rafinha. foi realmente um milagre. E a alegria foi Pois grande, hein? previsão de 3 anos aí caiu pra 10 meses. Uau. E aí, mas aí eu fiz isso, de correr atrás do prejuízo, entre aspas, né? Que bacana. Mas do tempo que eu E aí acabei você deixando de fez o estudar. curso em 4 anos? Fiz em 4 anos e meio. É? Um semestre a mais. E aí continuei estudando violino por fora. E manteve sempre o foco no violino. Na licenciatura, a gente tem que estudar vários instrumentos, né? Quer dizer, tem que cumprir vários créditos. Aí eu optei por continuar o violino particular, por fora da faculdade. E na faculdade eu foquei em outros instrumentos. Aí eu fiz piano, violão Olha. mais erudito, né? E Então você flerta um pouquinho com outros instrumentos Sim. também. fiz a flauta doce porque eu tava fazendo licenciatura, né? Aí queria aprender, sempre cai em sala de aula. É verdade. E lá me apaixonei por coral, na faculdade. Ah, então foi amor à isso primeira eu queria vista. lhe perguntar. Quer dizer, foi lá que aconteceu esse encontro seu com a música coral. Foi lá. E você até então não tinha nenhuma vivência cantante, vamos dizer assim. Eu acho que não, só no chuveiro. A minha mãe dizia que eu era muito desafinada quando criança. É mesmo? Não tinha muita noção. Mas aí era obrigatório, né? 4 semestres. Aí eu me inscrevi, tinham vários corais. Eu me inscrevi, por causa do horário mesmo, no coral da maestrina Valéria Matos. Valéria Matos, super Aí, regente, super quando professora. Foi lá, acho que a primeira semana de aula que eu vi, assim, ela regendo e vi o resultado, né? De estar dentro de um Ela é coral. fora de série, Ela é fora de série. Depois, aí, quando chegou o 4º semestre, eu falei, não vou abandonar. Acho que fiz até o último. Fiz 7, 8 semestres de coral. E lá tem aula de introdução à regência Você também. participou daquele grupo Sacravox? Não. Nunca que cheguei ela a participar, não. Mas eu sempre assisti, era muito bom mesmo. Ela faz um trabalho muito diferenciado. Eu achei isso muito interessante porque a gente conhece um pouquinho do trabalho que você faz lá na sua igreja. Hoje é a Igreja Presbiteriana de São Cristóvão. A gente já mencionou a igreja pastoreada pelo seu pai. E eu sei que lá você tem um trabalho coral em andamento, acontecendo. Sei que você está inserido nele. Mas eu sei também que você, não raro, toca na liturgia o violino. E nesse tocar, você não está inserida num ambiente de orquestra. Não. Você muitas vezes está dialogando com instrumentos de banda, como o violão, a bateria. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que é esse encontro desses dois mundos musicais? Porque muitas vezes, quando a gente vê esses instrumentos nas igrejas, eles estão separados de maneira quase estanque. É a turma do violino para um lado, a turma da guitarra e do baixo para o outro. E lá vocês juntaram. Como é que é isso? Então, lá é diferente, que é uma igreja que está sendo revitalizada, né? Então, a gente tem um grupo de louvor, né? E é sempre o mesmo grupo, todo domingo. Não tem rodízio. E acabou que, como lá só eu que sou formada em música e tudo, aí o conselho me convidou a ficar à frente desse trabalho de coordenação mesmo da música da igreja. E aí começou só com os prelúdios, né? Quando eu cheguei lá, eu era muito tímida ainda pra tocar em público, mas literalmente não tinha nenhum músico. A gente cantava no gogó. Aí começou aquele incômodo, né? Acho que Deus tá me empurrando aqui. Tava na faculdade já, aí a gente começou. Aí ficou no prelúdio, aí só ou piano ou violão e uma melodia, assim, de um hino, qualquer coisa. Mas aí, como éramos poucos instrumentos, e eu tava na época
Foi na faculdade mesmo, né? Comecei a estudar harmonia e tudo. Aí, pela cifra, eu falei, acho que se eu fizesse uma cama harmônica, né? Umas notas mais paradas, mas que estejam dentro aqui da harmonia e tal, vai ficar bonita. Aí a gente começou a brincar. Entendi. Mas não vou dizer que é improviso, assim, mas nos ensaios a gente testa algumas coisas e tal, mas é mais no ouvido, né? Essa parte. Entendi. Porque é uma coisa que me deixa curioso. Eu conheço um pouco do ambiente musical e eu sei que, em geral, os músicos que vêm desse ambiente onde você foi se formando, eles são talhados para leitura da partitura. Enquanto que os músicos desse outro ambiente, dos instrumentos de banda, em geral, não têm a habilidade da leitura, não são treinados para isso, mas têm muito ouvido e conseguem articular muito a improvisação. Como é que você consegue transitar nesses dois mundos? Como é que se desenvolve isso? Então, graças a Deus, o grupo que a gente tem lá, acho que vai muito das pessoas também, né? Todo mundo muito tranquilo. E nós já éramos amigos antes, né? Então, isso facilita bastante. Mas eu já transitei por outros ambientes onde tinha umas competições, assim, que não eram legais, mas lá não tem isso. Os cânticos e os hinos, eles leem por cifra mesmo. Que é a parte que eles leem, assim, com mais fluência. Mas... Quer eu dizer, leio na partitura. Para o nosso público, eventualmente, pode ter alguém que não saiba exatamente do que a gente está falando. Elas são também uma forma de notação musical, porém mais própria da música popular. Tem os onde acordes. a informação não é tão Isso. precisa como numa partitura. Isso. As notinhas não estão todas ali apontadas, são informações mais genéricas, que dão boa margem para improvisação. Exatamente. Né? E aí, o pessoal é muito bom de ouvido, né? Tem bastante... Você aprendeu a ler as cifras na faculdade? Porque, em geral, um músico com a formação, digamos, da área do violino, ele não lida com esse tipo de notação. Eu esqueci dessa parte. É porque lá na minha adolescência, eu já tive minha época também mais popular. Aí eu me apaixonei pelos Beatles. Entendi. Aí, junto com o violino, eu estudava contrabaixo pra imitar o Paul McCartney. Que bacana! Que inclusive tocava com um contrabaixo que tinha um corpo que imitava os instrumentos da família do violino. Ele toca igual canhota. Eu sou canhota, né? Mas eu toco... Eu também. Mas eu toco normal, assim. Eu não sou muito normal. Eu toco com o violão de cabeça pra baixo. Politicamente incorreto. Totalmente. Mas aí... Então, aí começou o pessoal... não, isso é muito, muito difícil, não sei o quê. E aí tinha um certo bloqueio, né? E aí eu sempre li com partitura porque eu acho mais seguro, né, pra mim. Mas peraí, uma coisa eu perdi. Você se encantou com Beatles e começou a se aproximar da música popular, mas tocando um instrumento popular? Eu tocava baixo elétrico. O baixo elétrico, Isso. Sim. Com trastes ou fretless? Não, com trastes. Com trastes, E aí? Aí eu tocava lá na Batista. Eu achava que um violinista pegando um baixo ia querer tocar sem os trastes. Nada. Na época eu tocava violino. Como eu não estudava, eu tocava violino com marquinha. Com marquinhas? Aí foi eu depois. não conhecia. Qual método que você usou para aprender? Eu ouço falar muito de método Suzuki, que é muito popular aqui no Brasil. Pra aprender lá do início foi Suzuki. E aí o Ângelo, quando me pegou aí pro vestibular, aí ele misturava vários métodos. Entendi. E o baixo foi autodidata? Não, eu fazia aula na época, mas eu tinha uns 12 anos, assim. Você era novinha mesmo, estava iniciando a adolescência. Aí perdura ficou. esse gosto pela música popular e pelos Beatles? Gosto. Assim, eu não vou falar, depois eu vou ser cancelada na internet. Não, pode falar. Eu tenho pelos Beatles mais uma afeição por causa da minha adolescência, mas hoje escutando, assim, com o ouvido um pouco mais aguçado, não gosto tanto assim, não. É uma memória afetiva. Me traz boas lembranças. Mas isso é importante também, tem valor. Todos nós temos as canções que falam ao coração. Tá certo. E não é necessariamente pelo seu valor artístico. Né? Mas aí, voltando pra hoje em dia, né? Aí tudo isso eu trago de bagagem, e né? olha que bacana. Quer dizer, você naquele momento abriu a porta pra música popular entrar na sua vida. Porque até então ela ficava do lado de fora. E hoje, dentro da igreja, você tá lidando com esse fazer musical
E eu tenho certeza que não é uma coisa assim, eu tô fazendo por obrigação. Porque a gente vê o coração que você bota nas coisas que você faz. Então você descobriu ali também um valor, não? Com certeza. O meu pai, assim, ele gosta... Os meus pais, né? Eles sempre gostaram muito da bossa nova também. Tem essa parte mais popular. Eu aí, também. Por esse lado, assim, desse tipo de música brasileira, assim, eu sempre gostei muito. E era uma coisa que eu já escutava. Aí depois, na adolescência, eu comecei a escutar outras coisas. Vinícius, esse tipo de repertório. João Gilberto, gosto muito. E aí, trazendo aqui pra igreja, aí eu consigo transitar, assim, por exemplo, como quem tá à frente da equipe, né? Aí isso me deu um certo ouvido, assim, tá, aqui tá errado e sei o que falar pra ele corrigir. Que talvez um colega meu de música só de orquestra, de vivência só de orquestra, não soubesse, né? E aí, coisa que eu aprendi com a Valéria, né? O líder tem que ouvir o erro, saber quem errou, por que errou e ensinar a corrigir, né? Ajudar, Não é só dizer, tá errado aí, se vira. Isso não seria uma boa liderança aí. Mas uma coisa que eu tô percebendo que é interessante é que você, nesse grupo, é a que tem um pouco mais de formação. Nesse grupo, digo, no grupo da sua igreja local. É a que tem um pouco mais de formação técnica na área musical. E isso dá a você condições de exercer essa liderança de uma forma positiva, construtiva. Quer dizer, a formação musical, ela foi importante para a sua atuação. Eu tô pisando nesse ponto porque eu vejo muitas vezes na nossa sociedade, na sociedade brasileira de hoje, um certo descrédito com relação à educação, à cultura. O brasileiro, ele olha para a erudição com uma certa suspeição, sabe? Coisa supérflua, artigo de luxo da burguesia. Mas eu vejo de outra forma, eu vejo como uma necessidade, algo que a gente deveria buscar como quem procura um tesouro escondido, para parafrasear o autor bíblico. E parece que a sua experiência ela vai confirmando esse meu ponto de vista. Quer dizer, você fez uma trajetória que não foi pequena. Você começou com 9 anos de idade. Essa trajetória leva você até a universidade. Você faz um curso superior de música e hoje você está lá na igreja local, atuando com colegas que não têm a mesma formação. Mas o que você adquiriu ajuda a integrar esses músicos todos e potencializar o que eles têm de melhor, né? Permite que o grupo funcione junto, né? Apesar das diferenças, né? Exato. E eu acho que agora eles entendem isso também, porque num primeiro momento eu pegava ali minha partitura e tentava explicar, aqui ele me dá mais informações que a sua cifra, tá me dizendo o tempo, tal, qual a altura das notas, aí tinha um pouquinho mais de resistência. Lá há vários anos, quando eu entrei, né? Agora até o grupo já mudou bastante. Mas eu sentei com eles recentemente, conversei sobre, até pela maneira como a gente entende, né? O serviço lá na igreja, né? Sobre a gente fazer com excelência, para a glória de Deus e tudo. E como eu achava importante que a gente tivesse uma formação, pelo menos para uma noção básica. Sim. E todo mundo comprou a ideia, a gente vai começar agora que bacana. a ter Não para eles saírem ali lendo partitura fluentemente. A ideia é que a gente se aprimore ali no... Porque para um músico de banda, por exemplo, para um baterista, talvez isso não seja uma primeira necessidade. Exatamente. Não é? E isso não quer dizer que o fazer musical dele seja inferior ao do outro que tem uma formação clássica de conservatório. Mas é que o fazer musical dele está dirigido para outras prioridades. Exatamente. E aí a galera lá topa tudo, né? E é um grupo de um viés mais jovem. Jovem. Porque eu me lembro de já tê-los ouvido e eu percebi isso. Eu acho que todos somos jovens. E você acha que a sua bagagem como violinista, como apreciadora de música como Johann Sebastian Bach, enfim, de uma música de um outro ambiente, você acha que isso influencia eles, os seus colegas, da mesma forma como eventualmente eles provavelmente influenciam você? Digo,
o testemunho que você traz, com toda essa sua vivência, desperta neles um olhar para esse gênero musical e o fazer musical deles desperta o seu olhar para o lado da música popular? Acho que sim. E a gente, como a gente é amigo ali fora do trabalho também, então a gente tem muito esse trabalho de troca, né? E aí, quando eu escuto... por exemplo, tem alguns concertos um pouco mais longos e tudo que eu acho que eles não curtiriam, mas esse ano foi o Lago dos Cisnes, teve no teatro? Alguma coisa assim Teve, inclusive as minhas filhas foram assistir então, e ficaram assim apaixonadas. Cooptei todo mundo, falei, gente, vamos ter excursão, a gente vai junto, aí saímos uma sexta-feira e todo mundo amou, né? Maravilhoso, não tem como você não apreciar uma coisa dessa. E ver ao vivo, assim... É muito maravilhoso, né? Eles acharam, meu Deus, são 2 horas, sei lá, é um tempo extenso e iam achar que ia ser maçante e ficaram surpresos. Não, as minhas filhas têm... Uma tem 8 e a outra tem 4 anos. Quem você acha que voltou falando mais do espetáculo, assim, com os olhos brilhando? A de 4, a mais nova, que inclusive faz balé. Né? Então... E veio contando a história do balé. Você acha, uma menina de 4 anos não vai entender nada do Lago do... Não, ela veio contando a história para mim. E ela chegou na aulinha de balé contando para a professora. Porque aquilo exerce um impacto muito grande na gente. Imagina numa criança, né? Exato. E no seu caso, por exemplo, determinou toda a história da sua vida. Pois é. Olha o poder que tem isso. É bem legal, assim. Aí tem orquestra, né? E eles nunca tinham visto ao vivo, né? Fomos um grupo só de meninas nesse dia. E aí eu explicando como é que funcionava, que tinha um espala, que ele ia chegar e apertar a mão do maestro. Daí, olha, você tinha avisado. E aí foi muito legal, assim. Aí tinha alguns instrumentos que algumas pessoas não sabiam, aí vinham perguntar. Aí foi bem legal. Porque é um ambiente que está se tornando cada vez mais hermético por força dessa situação que a gente vive hoje no país. Você imagina, nós estamos no Rio de Janeiro. Eu não sei te dar um dado estatístico preciso, mas eu suponho que seja a 2ª maior capital do país, ou 3ª. Quantas salas de óperas nós temos aqui no Rio de Janeiro? A gente tem o Teatro Municipal e acabou. Quer dizer, o público tem cada vez menos acesso a esse tipo de material e ele vai ficando cada vez mais escasso. Porque sem o diálogo com o público, ele vai morrendo. E todo mundo achava a mesma coisa, que era programa para rico. Aí a gente pagou R$20 no ingresso. Meu Deus, não imaginava. Inacreditável. Aí você vai assistir um show de pagode e paga R$400 no ingresso. Né? E aí tá normal, tá tudo certo. É uma coisa muito escandalosa, né? Muito espantosa. Mas, Rafinha, eu sei que lá você faz esse trabalho e você conseguiu amalgamar esses fazeres musicais, mas isso demanda de você algum esforço no sentido de produção de arranjos, escrever, porque, olha, eu acho bem complicado essa coisa da improvisação, não é todo mundo que tem essa canja. Sim. E talvez isso seja uma necessidade, não? Como é que é? Sim, acho que o principal que a gente faz lá, a gente trabalha bastante com o nosso Inário, né? Novo Cântico. Falei o nome certo, né? Inário Novo Cântico, certinho, é isso mesmo. Tantos Inários. HNC. Aí, a primeira coisa que eu faço é adaptar o tom, né? Porque o tom original geralmente... Vocês só trabalham com o Novo Cântico? De Inário... Um ou outro a gente pega. Mas trabalha com outros repertórios musicais que não sejam de Inário? Com cântico também. Entendi. Normalmente o culto é... Músicas populares mesmo, dessas que, por exemplo, a gente ouve no rádio, de cantores evangélicos. Não. Não aparece no repertório? Não, geralmente, a gente tem 2 crivos. Que é a música mesmo, né? A melodia, a harmonia. Se é alguma coisa que estejam... junto com o nosso culto, né? Com a liturgia do nosso culto, que conversem, que tem alguns os estilos. Os estilos. Isso, que não se encaixariam, assim, que gerariam outras emoções, agitariam pessoas, remeteriam a danças diferentes, aí a gente não coloca. E a letra também, né? De ser uma letra bíblica, se não vier de um texto bíblico que não conflite com a nossa teologia. Né? Então... Quando a música é nova, a gente geralmente... E quem faz essa seleção, Rafa? É o grupo inteiro? É uma pessoa? É o pastor? Como é que funciona lá? Então, eu sou a líder dessa parte mais técnica, né? E tem um outro rapaz que me ajuda na liderança. E aí, a gente
pensa em algumas músicas, mas a gente aceita sugestões do grupo todo. Mas antes de botarmos em prática, a gente passa pro pastor. Entendi. Meu pai, no caso. Bacana. Então tem uma integração boa entre o pessoal da música, eles com eles mesmos, Isso. e o pastorado da igreja, Isso. né? E tem uma última coisa, assim, que às vezes é triste, que tem uma música muito boa, que não teria problema nenhum, mas que a gente vai olhar o artista e o artista talvez venha de uma tradição diferente, cristã, assim, de alguma igreja que conflite muito com a gente. E por um zelo mesmo com as pessoas que estão chegando à nossa igreja, a gente procura não colocar, porque às vezes a pessoa procura e acha que a gente é conivente, né? E começa... Que é tudo a mesma coisa. Exato, que é tudo a mesma coisa. E aí as pessoas que ainda estão se consolidando aí na doutrina, na fé, aí a gente, por zelo, não coloca também. Entendi. Quer dizer, tem todo um cuidado na seleção do repertório, na produção do material. Isso é bem bacana. Eu vejo, Rafa, que em muitas igrejas acontece uma coisa que lá, pelo visto, não acontece. E eu acho isso interessante. Você tem um serviço de culto que tem uma cara. Por exemplo, você tem um órgão, você tem um coral, você tem músicas do inário e o canto tem um teor lírico. Aí na mesma comunidade, num outro horário, você tem um culto que você tem uma banda tocando com bateria, guitarra, baixo elétrico, e o canto é feito com microfone. Quer dizer, a liturgia tem uma cara tão diferente que você fica às vezes com a sensação de que você tem duas igrejas dentro de uma igreja só. E lá na Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, vocês nos esforços musicais onde conjugam os instrumentos de banda com o instrumento de orquestra, vocês evitaram essa dicotomia. Vocês conseguiram uma unidade muito curiosa, muito interessante. Que não é em qualquer lugar que você vai encontrar, né, Rafinha? Você tem consciência dessa singularidade do trabalho que vocês fazem ali, do sabor local, vamos dizer assim? Então, tenho, mas não foi de propósito, né? A menos que o meu pai tenha pensado nisso e eu não saiba. Mas foi acontecendo porque eram as pessoas que se dispuseram, né, a ajudar. E nós temos hoje um saxofonista lá, o Isaías, não sei se você conhece. Olha, não, bacana. Que ele toca. Quais os instrumentos que você tem hoje lá atuando? Hoje tem... E os instrumentistas, lógico. Tem o piano, né, que geralmente quem toca é o Rafael. Vocês usam um piano de verdade mesmo, piano de por verdade. assim dizer, ou um piano Isso. elétrico? Meia cauda. Olha que bacana. Já foi herança lá, eu tava lá quando a gente chegou. Que bacana. Temos um violão, que tem um diácono lá que toca o fio, também um dos nossos jovens. Um baixo, um JP. Baixo elétrico. Baixo elétrico, isso. A bateria, que a bateria faz um acompanhamentozinho, assim, bem levinho. Quer dizer, já tem uma coisa legal e diferenciada, que é o instrumento de banda. Estou usando essa terminologia pela falta de uma melhor, tá? Mas você entendeu. Eu acho que o nosso grande público entende também. Instrumento de banda, aqui eu tô falando da bateria e do baixo elétrico. Ele tá atuando junto com o piano, não é com o teclado. Que já não é exatamente um instrumento de banda. Isso é bacana. Isso é bacana. Mas prossegue. Você falou que tem um saxofone. Um saxofone, que é o Isaías também. É um senhor que veio, se eu não me engano, da igreja que a gente tem em Santa Teresa. Entendi. Tem uma congregação lá. Tem uma congregação. Lá. Isso. Se não me engano, quem é responsável por ela é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Isso. E aí eu já tinha tocado com ele antes, ele veio ele mora ali bem pertinho, né? Ali em São Cristóvão. E tá nos ajudando. Aí tem o violino e o sax. E o vocal? Então, nós temos... no microfone no mesmo. Microfone. Mas não tem uma pegada lírica. Não. De música popular. É uma pegada de música popular. Que a gente faz quando pegamos o HNC. Eu não faço exatamente em todos os hinos um arranjo pra deixar popular. A gente deixa na métrica mesmo, do inário. Mas por já ser um violão tocando, já dá um pouco de quebrada. O sabor, né? Isso. E eu acho que a mudança da tonalidade também tira um pouco dessa característica lírica, mas não por nada, é porque a preocupação era que a igreja conseguisse cantar junto. E eu tava vendo um pouco de dificuldade na tonalidade, estava muito alta. Então aí eu mudei isso
para que a igreja pudesse acompanhar. E é você que cuida dessa parte dos Sou arranjos eu. de Isso. transposições e tudo isso. Que é uma parte mais técnica. Mais técnica. E é mais uma das razões pelas quais a sua formação se fez Graças a relevante, Deus. não? É. E aí eu geralmente já trago as cifras prontas, né? A partitura do sax. E o sax tenor também é transpositor, né? É transpositor, E mais aí, um trabalho. Aí, geralmente dá certo lá o que eu penso, mas se eu perceber que também não tá dando, a gente flexibiliza, muda de novo o tom até... E o coral, Rafa? Porque eu sei que tem uma iniciativa coral em andamento lá. Você tá ligada diretamente a esse trabalho. E o coro atua junto com esses instrumentos todos ou não? É uma coisa Não. diferente? É outra coisa. Inclusive, E por quê? Por que não junta? olha, tem alguns motivos. A gente ensaia antes, domingo de tarde, né? Antes do culto. E antes da EBD. E aí, Esse é o único dia de ensaio do o coro? único dia de ensaio do coro. E eu trabalho também com áudio e tal, pra gente... Eles já chegarem com a música aprendida, né? Como é que é esse trabalho digital? Dos áudios que eu gravo? É. Então, na pandemia, acho que todo mundo, né, teve que lidar ali com... Se reinventar, né, se Rafa? reinventar. E aí eu investi no microfone, na placa de áudio e tudo. E em aprender a mexer com isso tudo, edição e edição de vídeo, de áudio. E aí, isso também possibilitou que agora que a gente já voltou, eu faço material pra eles, né? Quer dizer, você grava coisas que eles precisam ouvir Exato. pra ir aprendendo as músicas. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Que aí esse rapaz que toca o piano pra gente não tem disponibilidade. Ele tá à frente lá da... É o mesmo que toca com a banda? que toca com a banda. Ele toca só com a E banda. ele lê partitura? Não, ele lê a cifra. É mesmo? É. E com o coro? Você Então- não tem repertório escrito que exige dele uma leitura? Eu tenho, mas ele não tinha disponibilidade de estar nos nossos ensaios. Ah, sim. E aí, o que estava acontecendo? Eu ensaio com coro, pra estar regendo e tocando piano é um pouco complicado pra mim, confesso. E aí, quando chegava no dia, tinha mais uma dificuldade, né? Que juntava o piano sem ele ter ensaiado com a gente. Aí chegou uma hora que eu falei, olha, já que somos nós que podemos ensaiar, o coral vai ser a capela a partir de agora. Olha. E aí, todo mundo pensa que ele é a capela porque o grupo já era muito bom antes. Mas eu falo, não, é porque não tinha quem tocasse. E aí, a gente teve que fazer esse trabalho a mais, assim, de sustentar mesmo, né? A afinação e tudo. Mas a igreja... É muito difícil. É difícil. Eu falo, ninguém acredita lá no coro. É muito difícil. E tá Porque- funcionando assim? Tá Olha, funcionando bem. E eles têm progredido É um bem. tremendo diferencial, É. Rafa. E assim, começar junto e terminar junto. E eu falo pra eles, olha, lá na faculdade tinha vezes que o coral rateava na capela, eles não acreditam. É difícil Aí- a peça. aí- E esse coro é de que perfil? É um coro misto, é um coro masculino, feminino, de criança? Como é que é? Ele é aberto... Eu acho que nunca abrimos pra criança, não, mas é aberto pra igreja inteira, né? Como a igreja tem um perfil mais jovem, a maioria das pessoas é dos jovens... Não, até que é misturado. Que é uma coisa que eu acho interessantíssima. A gente tem a experiência de visitar a igreja de São Cristóvão e verifica com os próprios olhos o que você está dizendo. É uma igreja que tem um perfil bem jovem. Mas, quando você fala do trabalho musical, a gente percebe que ele tem um direcionamento, vou usar essa palavra por falta de uma melhor, tá? Mas você vai entender. Um direcionamento mais conservador. Quer dizer, você não tem uma preocupação de fazer música de uma maneira, mais uma palavra provisória, descolada. Não. Você está fazendo música conservadora. Você está pegando instrumentos de orquestra, inserindo na banda. Você está pegando peças do inário. Você está evitando as top 10 da rádio. E, ao mesmo tempo, os jovens estão se interessando por isso. Fala um pouco disso, desse fenômeno, porque ele é curioso. Sim, eu acho... Não sei, eu acho que tem muito a ver com o que a igreja acredita como um todo, né? Com as pregações do púlpito. Porque o meu pai ele fala, né? Não tem entretenimento nenhum na igreja. A igreja tem parede toda branca, tem uma cruz lá na frente. E não tem, assim, nada que chamaria atenção, né? E aí o que a gente tem é a pregação. E quem procuramos fazer no louvor a gente preza muito pela beleza, né? E é algo que fique esteticamente bonito.
tento variar um pouquinho, que eu tenho uma alma um pouquinho... Fala um pouco dessa valorização da beleza. Qual é essa relação que você percebe entre a beleza e a liturgia? A beleza, pensando no louvor, né? Acho que vai muito da estrutura musical, assim. É porque eu não quero parecer pedante, mas tem muita música muito pobre, né? É verdade. E aí, eu não boto nem algo tão difícil que a igreja não consiga acompanhar, que não é o intuito, mas também não algo simplório demais, sabe? Uma melodia simples mas que toque, assim, ao coração e que combine com a letra também, né? Uma letra cristocêntrica, a gente tem um momento de adoração, tem um momento de contrição, então escolho também de acordo com o momento da liturgia. E o moto principal lá que todo mundo tem na cabeça é que a gente só tá conduzindo a igreja, né? Então a igreja tá adorando, a igreja tem que ser ouvida, por isso que o som é um pouquinho mais baixo, né? Isso é um diferencial, hein, Rafa? Porque a gente às vezes vai a algumas igrejas e percebe que o volume de áudio que o grupo musical joga em cima da congregação, ele é tão intenso, é tão grande, que você cantando da nave a plenos pulmões não consegue se ouvir. E eu acho que isso vai produzindo um efeito ruim, que é o fiel, ele vai declinando de cantar. Exatamente. E ele passa a ser um espectador do grupo musical. Ele fica observando. Ele até gosta, mas ele não está exatamente participando daquilo, né? Exatamente. E é isso que a gente não quer. Então, eu sempre converso. Tem um pessoal do som, né, lá atrás. E falo que lá a gente... É uma igreja modesta, né? Então, a gente não tem um retorno. E a gente ensaia desse jeito, mas o pessoal do som que controla lá. E eles entendem também esses nossos preceitos lá. E quando eles escutam, não, o microfone tá muito alto, a gente baixa e tal. E a igreja tem que sobressair, né? A gente só conduz. Tem algum tipo de ação... o pessoal usa no jargão evangélico o termo ministração. Tem algum tipo de ação assim de quem está lá na frente cantando? Não. Digo, conduzindo o povo, falando durante os cânticos? Não, a liturgia ela é bem enxuta, né? Quando geralmente um presbítero está conduzindo o culto, e aí lá nessa direção eles falam, agora é o momento de adoração, que também é um momento de fidelidade, né? E aí ele fala o que tem que falar, mas quando a equipe de louvor vai é só pra fazer a música mesmo, depois vai embora. Rafa, eu acho muito interessante, porque, veja, vocês não estão tentando ser descolados para atrair os jovens, vocês estão fazendo o que vocês entendem que é o correto, que é o melhor, porque é para Deus, e para Deus vocês estão buscando o mais belo, o que tem mais qualidade, o que é mais consistente teológica e musicalmente. E os jovens, naturalmente, estão participando de tudo isso. Vocês não estão levantando nenhuma bandeira no sentido de a gente vai defender a nossa tradição e etc. No entanto, a tradição da igreja está sendo valorizada, está sendo preservada. Quer dizer, tem um monte de coisas que me parecem receita de bolo e que um sem número de comunidades vai abraçando até de uma maneira meio irrefletida na busca por certos resultados que vocês estão obtendo sem fazer nada disso. Percebe que tem um diferencial nesse trabalho e que traz a ele um valor muito distinto? Você já parou para pensar nisso, no papel que de repente você, a sua igreja, o seu grupo musical estão desempenhando nesse quadro maior da música dentro das nossas igrejas? Não tinha parado para pensar não, mas... Não? Graças a Deus por isso. Tá na hora de pensar, viu? Porque realmente parece algo muito diferenciado de valor. Mas tem um negócio também legal. Ainda que despretensioso. Despretensioso. Talvez seja isso. Você não tá tentando transformar o mundo, não. Não. Mas exerce um impacto. E eu acho que isso deve ser apreciado. Tem uma coisa que também é bem legal, que o meu pai incentiva muito, né, a equipe de louvor, que é nas composições. E tem surgido coisas muito bonitas também. Vocês têm material autoral? Temos. E geralmente Quantas em cima... músicas já tem?
mais ou menos? Olha, a gente tem 3 gravadas mesmo. Gravadas. E a gente acessa isso? Tá no YouTube, Tá no YouTube da nossa igreja. Ah, que bacana. Tá. Vou pedir então o pessoal da produção para botar o link na descrição desse vídeo para o nosso público poder assistir. Mas comenta um pouquinho desse material. A primeira foi lá na pandemia mesmo, que um rapaz falou, olha, tô compondo aqui uma música em cima do Salmo 57. Aí tinha só uma estrofe, aí um outro, eu escrevi uma segunda estrofe, aí eu escrevi a ponte, aí a gente se juntou e eles me mandaram um áudio, eu não sabia nada assim, mas deu um jeito lá e editamos. E aí botamos a igreja pra ouvir e cantar também. Aí depois teve uma composição que foi minha e também todo mundo se ajuda, né? Uhum. E uma outra do Fio também. E aí a gente gravou. E também é muito legal, né? A gente se junta pra gravar lá em casa. É uma bagunça. E aí meus pais adoram. Esse clima de vocês é um clima de muita integração, Sim. pelo que você disse, né? Mas você disse que já tinha visto em outros ambientes, inclusive eclesiais, um clima um pouco diferente, né? A gente sabe que eventualmente desponta uma vaidade e aí isso começa a minar essa unidade que é tão preciosa. Eu queria que você falasse um pouco disso, do lugar do conjunto musical dentro da comunidade como um fator de influência. Essa unidade de vocês, por exemplo, ela repercute no restante da igreja? Ela faz diferença? Um atrito dentro do conjunto musical, ele igualmente afeta o resto da comunidade? Como é que você vê isso? Olha, nas igrejas que eu já vi, eram... Como eu posso dizer? Eram um outro pensamento como igreja, em geral. Você passou por diferentes igrejas. Diferentes igrejas. Quais foram? Faz aí pra gente o percurso. Pra gente poder visualizar. Eu já... Assim, eu tenho vivência em várias, né? Mas que eu fui membro mesmo foram que os meus pais já foram, né? Que foi a igreja da Barra, né? Lá, quando eu era bem pequenininha, tinha uns 4 anos. Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca? Acho que era igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. Depois a gente foi para uma congregação que tinha, na época, no Jardim Botânico, também era criança. Depois fomos para a igreja de Ramos. Igreja Presbiteriana de Ramos. Isso, que tem várias lá. Foi uma delas, não sei te dizer qual, meu pai pastoreou. E aí, enquanto isso, eu também, como eu tocava na Igreja Batista, que lá tinha um grupo bom de adolescentes, na época da escola, né? Era Itacuruçá. Eram meus colegas de escola. E aí, eu também, a vivência que eu tive diferente, não necessariamente foram nas minhas igrejas. Foram, às vezes, com colegas de escola, ou em lugares que eu fui tocar convidada. Graças a Deus, nas minhas igrejas locais, não tive atritos assim, não. Aí depois de Ramos a gente foi pra igreja do Rio, né? Meu pai auxiliou lá por 2 anos, onde cantei no Canuto Regis com a Helen. Sim, a Helen que foi a convidada do nosso 2º episódio. Se você ainda não assistiu, logo após terminar esse vídeo, você clica e assiste o outro também, que você vai ser abençoado. Tenho certeza disso. Aliás, beijo pra Helen, que é sua fã. Ela gosta de você, a Bessa. Eu sei que vocês dois se gostam muito. E ela certamente está assistindo a gente também. Fazer um merchan também. A Clara dá aula lá onde eu dou, na extensão da UFRJ. Já fui auxiliar de turma dela lá. Olha, então, que bacana. Muito do que eu aprendi como professora foi a Clara que me ensinou. Quer dizer, você hoje atua na escola? Na extensão. Eu não sabia disso. Como é que é a sua vida hoje, musicalmente falando, fora da igreja? Você tem uma atuação consistente também extra-eclesial? Sim. Eu estava, até recentemente, estava dando aula no colégio regular, né? No colégio canadense. Olha, foi uma experiência diferente, na aula em inglês. Interessante. Não é aquele Maplebear? Esse colégio é super conhecido. Conhecido. Fica onde? No Recreio? O que eu dei a aula foi na Tijuca mesmo. Na Tijuca também tem. Tem aí... E aí você trabalha com que faixa etária lá? Lá é de bebezinho até... 2º ano, 7 anos, né? Que é o 2º ano do fundamental. Interessante, hein? E aí foi bem interessante. E essa experiência deve iluminar a sua experiência musical
eclesial e vice-versa. Com certeza. Porque eu me lembro que durante a pandemia você dirigiu um trabalho, ou pelo menos atuou junto a um trabalho com um coro de crianças, que foi um coro digital, inclusive as minhas filhas participaram, Sim. e que fez o maior sucesso, não é? O pessoal compartilhou aquele vídeo até no Mais Poder e com muita justiça, porque foi muito lindo, cantando Buscai Primeiro. Sim. Trabalho coordenado pela sua mãe, Sim. a dona Roberta, né, secretária presbiterial do Trabalho com a Infância. Quer dizer, essa sua vivência secular e a vivência eclesial dialogam bastante, não? Com certeza. Eu acho que antes de eu fazer a licenciatura, eu nunca tinha tido tanto contato com criança, assim, de perto, né? Não que na igreja a gente tem, né? Mas, assim, de ter relação, assim, de ensinar e tudo, não tinha tido oportunidade. E hoje é como se eu tivesse já nascido fazendo isso. Bacana, que bacana. Então, Eu não ajudou. sabia. Então você trabalha na própria UFRJ, na extensão. Você trabalha nessa escola e tem outros trabalhos? Porque, pelo que você relatou de atividade na igreja local, é coisa beça. Você gasta tempo fazendo os trabalhos da igreja. Segunda-feira é meu day off. Não sobra tanto espaço na agenda para outros compromissos. Não, fora essas coisas, eu dou aula particular também, que é algo que eu gosto muito, de violino. Ah, é verdade. E você ministra Gosto. essas aulas em casa? Como é que funciona? Em casa, pra criança. Não, tem adultos também. Na casa, quando é criança, eu vou até a casa delas, mas tem alguns que vão na minha casa E também. já teve algum aluninho que resolveu seguir carreira musical? Olha, ainda não, porque os meus alunos, geralmente eu pego bem pequeno, então eles continuam crianças, né? Aham. Tenho aí, tá? Você é muito jovenzinha, não deu tempo de Não deu. acompanhá-los por tanto tempo O que assim. eu tô dando aula há mais tempo, deve ter uns 5 anos, ele tá com uns 11 anos por aí. Ah, ainda tá novinho. Criança. E você vê essa praxis como professora como uma oportunidade para comunicar aquilo de bom que o Evangelho te dá? Estou fazendo essa pergunta já dirigindo para um outro assunto, que é o seguinte: eu sei que você encantou-se com um projeto da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Para o nosso grande público, talvez essa sigla e esse título não remetam a nada. Então, eu explico. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem agências missionárias e uma delas é dedicada às missões transculturais. Ela envia missionários para ambientes culturais muito diferentes deste nosso aqui. Povos que falam outras línguas, em regiões de difícil acesso, dentro e fora do nosso país, do território nacional. E eu sei que a Rafa andou se interessando por um projeto que visa uma comunidade muito peculiar no território hispânico e lá atuando como musicista. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente disso, Rafa. A primeira pergunta lá é como professora, né? Eu entendo o fazer musical na minha vida assim como uma vocação mesmo, né? De uma maneira geral. Então, quando eu tô atuando fora da igreja, dentro da igreja tem tudo a ver também, mas fora da igreja, por mais que ele não esteja pregando o evangelho com palavras, assim, eu acho que dando o meu melhor, né? Dando a melhor aula possível e tudo. Quando são adultos, às vezes surge algum assunto, mas quando criança, eu tenho alguns alunos cristãos, outros não. Mas eu vejo, sim, como uma oportunidade de dar um testemunho, assim, de certa forma, com certeza. Bacana. Quer dizer, na sua concepção, a missão da igreja não é só fazer pregação, não é pegar a Bíblia e blá, 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 mas é dar um testemunho bonito, né? Eu vejo aquela ideia que está expressa lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando fala da maneira como a igreja vivia, e aquilo chamava a atenção, outras pessoas viam e decidiam participar daquele mover. Eu fico pensando assim, que a igreja vivia tão bonito que as outras pessoas olhavam e diziam, puxa, eu quero viver dessa maneira bonita também. E se juntavam, né? Passa por aí? Creio que sim. E talvez, não sei, né? Mas quando veem que a gente tem algo de diferente, aí sim, vão perguntar, mas o que será? Tal. Aí já pode também ter um gancho, né? Pra uma conversa mais direta. Que a gente não tá falando de proselitismo, né, Não. Rafa? A gente tá falando de testemunhar uma coisa boa que a gente vivencia
você não precisa esconder isso de ninguém, né? Não escondo. E até se forem me procurar hoje em dia tem rede social, né? Eu não escondo mesmo. Lá tá escrachado. O que eu creio e tudo. Mas aí você ia me falando desse projeto com a APMT. Como é que é esse negócio? Então, foi muito louco. Eu sempre quis fazer alguma coisa com missões, né? É mesmo? Relacionado. Sempre gostei muito. E transcultural, você sempre pensou dessa forma? Transcultural, sim. Eu lia os livros do irmão André, que não é uma doida, quando era adolescente. Ai, que legal. Aquilo ali mexia com Aquilo você. Mexia. E aí, depois comecei a trabalhar mesmo, ganhar meu próprio dinheiro e tal. E falei, ó, talvez dê pra fazer uma graça aqui, juntar e graças a Deus, o meu exercício profissional tem muita flexibilidade, né? Uhum. E aí eu pensei, eu tô andando na fase da vida que é pra ir, né? Depois as prioridades mudam e tudo. E aí, eu acho que por causa da pandemia, a PMT começou uns podcasts pra apresentar os missionários. E eu escutando, ela tava maratonando. E aí dei de cara com esses, que é um casal de músicos. Olha. E aí eles falam, né, que lá na Espanha, eles moram na Andaluzia, né, ali perto de Sevilha. E aí é muito secularizado e tal. E como que a música é algo que agrega, né? Que traz pra perto. E eles trabalhavam dando aula de instrumentos, mas também como uma forma de fazer contatos lá e tudo. Que instrumentos eles tocam? A esposa é pianista. Ele, eu acho que trabalhava com a voz, né? Com canto. Mas essa cidade, eu acho que foi onde surgiu o cajón. E aí ele aprendeu a tocar... como uma forma também de aproximar. Porque ele falou que os jovens lá querem muito aprender cajón. E aí, que é um instrumento de percussão, né? Uhum. E aí, é uma forma também dele atuar. E aí, na verdade, eles trabalham lá, estavam contando, né? E lá tem um contato, tem um e-mail. Aí eu falei, o que custa mandar um e-mail, né? Uhum. Falei, olha, eu tô querendo passar umas férias e dedicar a isso e... seria interessante pra vocês? Contei um pouquinho da minha história, pra não acharem que sou uma doida. E aí, eu sou de tal igreja, meu pai é pastor e tudo. E aí, se eles me dessem um aval, eu comprava minha passagem e ia. E aí, eles ficaram muito felizes. Até porque lá não é muito fácil ter jovens, assim, engajados, né, com o evangelho. Sim. E eles falaram justamente isso, né? Que é diferente deles estarem lhe falando. E de verem alguém que vem de fora, que é jovem, engajado também, que ia ter um outro peso. E a gente vai atuar lá com um grupo de louvor. O que te capturou nesse campo missionário? Foi o trabalho musical? Esse foi o diferencial que chamou a sua atenção? Pra eu pensar em ir pra lá, especificamente foi. Foco específico. Foi porque eu sempre quis ir, mas eu falava... Porque aí juntou as coisas que você ama, né? Porque eu queria ir pra servir, né? Eu falei, o que eu sei fazer? Tocar. Se for útil de alguma maneira, aí eu perguntei, né? Se teria alguma utilidade. E essa viagem tá prevista pra quando? Faltam 24 dias. Olha, falta menos de um mês. E aí você vai e fica quanto tempo lá? Eu fico perto de 20 dias lá. Que bacana, Rafa. E a APMT te dá algum tipo de retaguarda? Digo, algum tipo de orientação, treinamento? Como é que funciona isso? Eu tô indo... eu fiz contato direto com os missionários. Isso. Aí a gente conversou. Ele sente necessidade, por exemplo, de trabalhar a voz. Porque lá tem umas pessoas que... Como ali tem muita música flamenca e tal, é diferente, né? Da maneira de colocar a voz. Eles têm dificuldade no canto congregacional. Aí eu falei, eu trabalho com coral, a gente pode fazer... Tem uma igreja nascente já. Já. Uma pequenininha, que já se reúne. E aí ele, além de trabalhar com as missões fora, mas a gente também vai trabalhar com a igreja. Interessante. Com o pessoal lá, uma introdução musical. E como é que é o perfil dessa comunidade? Você já tem uma ideia do público que congrega ali? Eu acho que é bem misturado. Sei que tem ciganos. Ele não é um público de língua portuguesa. Não. Eles falam o espanhol, ele falou que... E você tem uma vivência com essa língua? Eu tenho, mas assim, nunca precisei usar tanto, assim, por exemplo, pra ensinar eu nunca usei. Mas eles falaram que se tiver dificuldade, eles estão ali pra dar uma tecla sabe. Ah, legal. Eu entendo bastante, até falo um pouco, mas e a música feita na congregação é muito diferente da nossa? Ele falou que é bem diferente, que as pessoas vêm dessa cultura, né, de música flamenca. Tem ciganos que se converteram, que são do louvor. Então é outro tipo de marcação rítmica, de tudo.
Acho que vai ser... Que interessante, A gente vai pra Rafa. servir, mas vai aprender muito também, Vai aprender né? muito, Com certeza. Você vai A gente voltar de receber. mãos cheias, né? E Isso. você tá muito ansiosa? Tô animada. E os seus tô. pais? O meu pai Alguém também. vai com você ou você vai Vou sozinha? sozinha. Eita, Deu a mas doida. você é corajosa Eu comprei, quebrei o cofrinho ali, vamos. Que máximo, eles devem estar felicíssimos, Então, né? a minha mãe vai ficar, assim, tá muito feliz, preocupada, normal. E... Mãe é mãe. Mãe é mãe. É. Mas aí eu vou dando notícia, já falei que não vou Rafa, desaparecer. é muito bonito isso, porque você é muito jovem. A gente vê a paixão que você tem pelo evangelho, pela música e o modo como isso tudo se conjugou na sua vida. A gente vê as prioridades que você vai elegendo na sua vida e elas são muito virtuosas, tem muita virtude em tudo que você faz. Isso deixa a gente assim encantado, viu? Você tá de parabéns. Mas tem uma coisa de que a gente não falou e que me parece interessante, é que a nossa equipe investiga mesmo, vai descobrindo. E ela descobriu que você tem uma pós-graduação, não sei se concluída ou em andamento, Tô terminando. em educação cristã, Sim. lá no Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é o nosso principal braço na educação. Isso é no Mackenzie Rio ou é lá em São Paulo? É São Paulo, mas é EAD que eu tô fazendo. Por ensino à distância, Isso. como se diz. E nesse trabalho, o que você está visando, Rafa? Porque você tem uma formação na área musical, mas é ligada à pedagogia. Você é formada em licenciatura Isso. em música. É como se fosse um aprofundamento, digamos, desse seu viés como educadora? Isso. É isso que você está buscando? Quando eu entrei eu não sabia direito, mas me encantei com a pós, né? E... Porque lá o enfoque já não é mais propriamente artístico. Não. É educacional. Educação e é voltado para educadores que são cristãos, né? Então a gente estudou, por exemplo. Fala um pouco da educação cristã, Rafa. Educação cristã não é a mesma coisa que catequese. Não. Tem educação cristã, né? E tem a catequese, tem o ensino confessional, tem vários viés. Mas... O que diferencia a educação cristã? Quando a criança, por exemplo, na escola bíblica da igreja local, recebe aulinhas sobre os heróis da fé, as bem-aventuranças, isso é educação cristã? Ou educação cristã é uma outra coisa? Essa terminologia no curso ficou sendo diferenciada, por mais que na igreja se use, mas a gente... Isso vai mais pelo viés catequético, digamos assim. De falar Porque eu já ouvi autores, por exemplo, chamar isso de educação religiosa. Também. E chamarem educação cristã, digamos, um arcabouço ético, moral, que norteia o processo educacional Isso. como um todo. Por exemplo... Não está tão ligado ao conteúdo, mas antes a proposta fundamental. Uma espécie de cosmovisão mesmo, que rege. Isso, então, boa palavra. quando eu vou passar aquele conteúdo, seja qual for, de qualquer matéria... Mas a gente se baseia nos princípios bíblicos e nas verdades. Se tiver que eleger alguma verdade, vai ser a verdade bíblica, assim. Mas eu não tô querendo converter os meus alunos ao cristianismo com isso. Mas seria uma educação que não seria neutra, digamos assim, né? Ela tem uma afirmação de fé por trás de tudo e que se os pais não concordarem, isso já é falado abertamente antes e aí... Talvez não coloque nesse colégio e tudo, mas tem alguns colégios que usam, né, educação cristã e... Seriam os colégios, digamos, confessionais. Creio que sim. Mas é um princípio que pode ser aplicado a você, digamos, na sua ação individual, Com certeza. como professora. Você dá aula particular. E a educação que você ministra ali pode ser cristã ou não. Não, com certeza. É o indivíduo todo, né, que a gente fala. E... Os pressupostos e tudo, e para que eu tô dando aula, a maneira como eu vou ensinar tudo, parte do que eu acredito, né? Então a gente faz tudo para a glória de Deus e, enfim, entendo como um dom, e isso tudo vai norteando, né? A maneira como você ministra a aula mesmo. E lá no Mackenzie, além disso, eles falaram bastante também sobre como que o povo de Deus era educado, né? Então tinha muita aula de história, como é que os hebreus eram alfabetizados, para poder... entender os registros, né, que eram feitos e tudo.
e o início lá da sinagoga, onde tinha a alfabetização dos meninos. Isso tudo é interessante, muito Rafa, legal. porque ainda há no nosso meio, a gente vê eventualmente, uma ideia de que entre fé e ciência, ou entre fé e cultura, há uma coisa assim inconciliável, uma ruptura que não tem como remediar. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a história, o que a gente constata é o contrário. Inclusive, a universidade nasce dentro da igreja. Exatamente. Né? E é isso que aborda também, né? Tem ciências naturais e o educador cristão, como conversar. Aí tem um professor que é da área, bem legal. Que é para respaldar a gente se a gente for entrar numa sala de aula, num colégio, pra gente ter propriedade, né? Enquanto cristão de falar. E eu já aplico... Não terminei ainda, né? Tenho que escrever o meu trabalho ainda. Mas já aplico desde o início o que eu tô aprendendo lá. Então tá fazendo toda a diferença. Não, isso é interessante. Essa postura afirmativa, ela é necessária, além de saudável. Porque a gente está vivendo um tempo muito esquisito, Rafa, em que, sob o pretexto da liberdade, da tolerância, se pratica muito cerceamento e muita intolerância. E, às vezes, o que a gente vê é o cristão se sentindo amordaçado. Quer dizer, tudo é tolerável, menos o que o cristão professa como valor. E não pode ser assim, né? Então, é claro que ninguém está aí para sair ferindo os outros e atropelando as convicções alheias. Mas o cristão carece de uma liberdade, de uma autonomia para professar a sua fé e fazê-lo publicamente, né? No exercício da sua vida, né? Tem que estar preparado ali também para não se deixar amedrontar e perder o lugar, né? Exatamente. Porque senão não é para entrar em guerra com os outros, né? Mas para assegurar a mesma igualdade de liberdade que é assegurada a todos. E tá, né? Lá na área de formação, se a gente der para trás, vai ter quem forme, né? Pois é. Novas crianças e universitários. Rafinha, esse papo tá bom demais. A gente fica assim querendo perguntar e esticar bastante, porque sabe que vai render. Mas a gente vai caminhando para o final do nosso bate-papo e eu vou conduzindo a nossa conversa para as perguntas finais. E uma coisa que eu preciso colocar para você é a seguinte, Rafa, imagina que tem um sem número de pessoas que está assistindo o nosso vídeo hoje, que vai assistir amanhã. Esse vídeo vai ficar na internet, pode ser que daqui a 10 anos outras pessoas estejam assistindo. E elas têm uma expectativa, elas fazem música nas suas igrejas, elas querem conhecer um pouco da sua vivência e perceber em que medida essa vivência ilumina a delas. Imagina, Rafa, que você só tivesse essa oportunidade agora, tá? De deixar um recado, de partilhar uma palavra, de legar algo para esse alguém, que a gente nem imagina quem seja, mas que espera de você o que de melhor você pode oferecer. O que você, enquanto musicista, atuante numa igreja cristã, com toda a trajetória que fez até aqui, o que você diria para essa pessoa? Tem muitas realidades, né? Lá na minha igreja, graças a Deus, o pessoal anda... Como é que fala? Anda uniforme, pro mesmo lado, né? Mas, às vezes, tem gente que desanima porque não tá à frente e a liderança tem o pensamento pro outro lado. Primeira coisa é lembrar para que a gente faz música, né? Quando toca na igreja, que não tem a ver com apresentação nem nada. Uma coisa bem mais séria, né? Pra que a gente faz música? Pra quem? Pra quê e pra quem? Porque pra quem é pra Deus, né? E o pra quê, talvez o entendimento da gente lá na nossa igreja que ali é simplesmente a condução e que a congregação tá adorando, né? Nós somos só um instrumento ali. Entendi. E isso... Em que medida essa perspectiva de que nós fazemos para Deus é assim tão urgente? É uma certa obviedade, mas você está fazendo questão de frisar, tem uma razão. É urgente. Por quê? Por causa do foco, né? A gente tem que se lembrar das mesmas coisas que todo dia, né? Nós somos seres falhos. E quando a gente se esquece de pra quem, aí a gente volta pra gente mesmo e acaba mudando o foco. Aí pode virar uma apresentação e aí
eu acho que o resultado é muito o espelho do que está por trás, né? Você tem lá um grupo que conduz o canto congregacional, mas você Sim. tem um coro também. Tem um coro. Quando o coro canta, a congregação não canta junto. Não. Isso não é apresentação. Não é apresentação. Como é que você lê essa dinâmica? E não, é uma parte da liturgia que é um pouco mais reflexiva. Antes da pregação, né? Tem a leitura da palavra. E aí... Normalmente, a letra é disponibilizada. Quando não é o hino do inário. Então, é pra pessoa ali acalmar o coração. Como um prelúdio, um pós-lúdio. É um interlúdio ali. E aí, pra pensar no que tá sendo cantado... E quando as pessoas conhecem, elas acabam cantando junto, né? Mas elas estão participando de uma forma diferente do coro, mas estão ali participando junto. Pelo menos é o que a gente entende. Legal. Então, você estava construindo a sua fala e eu fui buscando esclarecer alguns pontos para a gente ficar com tudo muito claro, né? Importante que a gente tenha em mente para quem? Para Deus, isso. não é para agradar a um ou a outro, mas ao Todo-Poderoso, né? Para quê? Para ser um veículo para o exercício da fé, a devoção da comunidade. Mas você me deu a impressão de que quer dizer algo mais. E aí, como acho que um resultado desse entendimento, né? Do para quem, talvez, se a pessoa ela ainda não tiver um estudo, alguma coisa, eu incentivo bastante que procure aulas ou de instrumento, ou de canto, ou de música em geral, para que fique ainda mais excelente, né, esse fazer musical e que a pessoa possa dar ainda mais a Deus. Como o pastor estuda bastante, o músico também eu incentivo que estude. Que maravilha, Rafinha. E você hoje está aí fechando essa pós-graduação, mas encerra por aqui ou já tem um projeto para as cenas dos próximos capítulos? Pretendo fazer o mestrado, né? É mesmo? Na área musical, na área musical ou na área de educação? Ou juntando tudo? Educação musical. Educação musical, que bacana. E já tem um palpite aí de qual será o objeto do seu estudo? Tenho. Tem tempo? Tem, fala. O meu TCC foi sobre uma compositora de hinos que compôs o nosso hino 68, eu acho. Henriqueta Rosa Fernandes Braga. Que, enfim, foi sobre ela. Ela era professora lá da casa, da UFRJ. E sobre como ela influenciou na formação de plateia do Rio naquela época. E eu gostaria de continuar, assim, nessa área. Fala um pouco disso, como ela influenciou a formação de plateia. Ela é uma pessoa que misturava muito, no bom sentido, sua vocação, né? Enquanto ela entendia, isso era uma cristã mesmo. E enquanto professora, ela se destacou muito lá na faculdade. Só que os textos, os relatos dela, ela sempre remetia tudo isso ao serviço a Deus, né? Então, ela não separava. E ela pegava muito, por exemplo, as histórias dos hinos que a gente tinha tal, e botava de uma forma palatável para o público e escrevia livros, quanto às vezes publicava alguns desses textos nos periódicos da época. E ela tinha também programas de rádio, história da música, e falava muito de bar, tudo. E eram momentos onde o público em geral tinha acesso a talvez um conteúdo. Essa atuação dela foi em que período? Começou ali final dos anos 30, 1930, 1940 e poucos. E foi até ali os anos 70, final dos anos 70. Bacana, quer dizer, já na universidade, ainda assim você mantém um foco e vai juntando o ambiente eclesial com o secular. Isso é bem bacana. E aí, agora a gente está falando do mestrado. Esse foi o seu TCC. Sim. O mestrado tem a ver, desdobra disso daí? Sim, desdobra. Eu estava falando sobre formação de plateia, né? A ideia que eu tenho isso naquela época, né? Com a tecnologia da época. Tem algumas áreas, assim, de pesquisa do mestrado aqui no Rio que procuram isso, sobre as novas tecnologias e difundir mesmo o saber musical, a educação musical
por esses veículos. Aí eu queria fazer uma ponte, né, entre o que a Henriqueta fez com a tecnologia dela, que a gente pode fazer agora. Com as ferramentas e com as nossas hoje. ferramentas. Vamos ver. Que bacana. Você fala de formação de plateia. Você tem um certo protagonismo e o grupo musical que ladeia com você face à plateia, à congregação da sua igreja. Vocês se reconhecem nesse papel como formadores desse público? Vocês estão ensinando eles a cantar, estão ensinando eles repertórios. E dirigindo aí a devoção deles através de elementos musicais. Sim. Vocês se reconhecem nesse papel? Se reconhecem também como missionários ali na frente? Você falou muito dessa coisa do missionário que não é só pregando, mas atuando de uma maneira geral. Como é que você vê isso? Eu não vi Há uma educação cristã em curso ali? Com certeza. Mas as pessoas às vezes me procuram, né, no final do culto, falam, gostei muito da música que você escolheu, porque eles sabem que passa por mim, né? Que às vezes é um outro irmão que sugere, mas aí a gente bota, ensaia. Aí, não conhecia esse grupo. E a gente tem músicas boas sendo feitas agora, né? Com irmãos presbiterianos, tem o Projeto Sola, que é muito bom. Tem o Purpose também, que tá vindo com músicas legais. Aí eu cantava sempre coisas mais antigas e agora eu tô começando a ensinar coisas contemporâneas, mas igualmente bonitas e bíblicas e tem surtido resultado. O pessoal tem falado, que tem escutado. E aí durante a semana tem feito bem para a igreja. Graças a Deus. Rafinha, a gente perde a hora aqui se deixar, mas a gente vai precisar concluir. Você quer deixar um último recado para o nosso público? Deixa eu ver. Para pensar mesmo na música dessa maneira, assim, talvez alguém nunca tenha pensado, né, na música da igreja, como algo feito para Deus, né, só para Deus, e que a congregação mesmo tenha mais protagonismo e o canto congregacional se una à equipe de música e tudo. E se tem algum músico aqui de igreja escutando, isso pode servir, talvez, de alguma ajuda, né? Graças a Deus. Então a gente chegou ao final de mais esse episódio, felizes com tudo aquilo que pudemos ouvir da nossa querida convidada, Rafaela Theodoro, mais conhecida como Rafinha. Querida demais. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder conferir o material autoral do grupo de louvor da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão. Aproveite, se ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like se você curtiu esse vídeo e coloque também nos comentários aquilo que foi suscitado nas reflexões, nas palavras da nossa convidada, que você gostaria de compartilhar. Olha, aquela fala me remeteu a tal vivência, ou gostaria de desenvolver tais temas, porque isso nos ajuda a dirigir o nosso trabalho para abençoar você. Assista também os demais vídeos que já estão disponíveis aqui e fique atento, porque muita coisa boa está vindo pela frente. Deixa o nosso beijo para Rafinha, um abraço fraterno para todos da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão e nos vemos no próximo encontro. Até lá!